Pois bem, meus amigos, vamos voltar aqui. Olha só, a gente falava aqui do caput do artigo 24 e nós estamos quase encerrando essa análise minuciosa do Instituto do Estado de Necessidade. Só que faltou essa parte final, essa parte em que o legislador diz assim, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Olha, é exatamente essa expressão final que referenda aquilo que eu tenho dito desde o primeiro bloco, desde o final do primeiro bloco, quando eu mencionava que só existe estado de necessidade se nós sacrificarmos o bem jurídico menos importante. Ou seja, a gente protege o bem jurídico de igual ou maior importância, sacrificando aquele que é o bem jurídico de igual ou menor importância. É exatamente essa a parte final, quando ele diz que o bem jurídico que nós vamos proteger do perigo é um bem jurídico cujo sacrifício naquelas circunstâncias não se poderia exigir. No exemplo multicitado aqui da tábua de salvação, quando o sujeito mata outra pessoa para salvar a si próprio, veja, não é razoável exigir do sujeito que sacrifique a própria vida. O Estado ele não pode exigir isso, o direito penal não pode exigir isso de ninguém, atitudes heróicas, atitudes beatificáveis, não. Então, isso significa que não é razoável exigir o sacrifício daquele bem jurídico. Então, é essa a parte final, quando diz que é um bem jurídico, ou seja, um direito próprio ou alheio, como diz aqui o legislador, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. É exatamente isso que, como nós dizíamos, significa dizer que o bem jurídico que nós vamos proteger é de igual ou maior importância, tá? Bom, e igual ou maior importância para quem? Veja, há uma certa subjetividade nessa ideia de igual ou maior importância, mas a subjetividade não pode ser muito ampla. Assim, eu costumo fazer o seguinte exercício intelectual, o seguinte raciocínio em aulas presenciais. Geralmente eu pergunto para a turma, e aí eu gostaria que aqui numa aula online que cada um refletisse aí. Mas só aqueles que têm animal de estimação, aquele que tem pet, um cachorrinho de estimação, aquele cachorrinho que realmente é, ou gato, ou o que quer que seja, mas assim que, sabe, que as pessoas consideram como um membro da família, que tem todo aquele afeto. E aí eu costumo perguntar o seguinte, se fosse para escolher, seria a vida do seu animal de estimação ou a vida de um ser humano que lhe é totalmente indiferente, um ser humano, quer dizer, não que a vida de alguém lhe seja indiferente, mas assim, um ser humano que você não conhece, um ser humano desconhecido. Se tivesse que escolher, e aí, veja, eu digo isso porque às vezes a relação de afeto faz com que a pessoa tenha muito mais vínculos com aquele pet do que com o ser humano que ela não conhece. Então, em uma situação como essa, se o sujeito tivesse que optar, então assim, aquela famigerado exemplo da tábua de salvação, em que você já tem a sua tábua de salvação, mas você pega mais uma tábua de salvação para o seu animal, matando um ser humano. Veja, claro, é um exemplo totalmente estapafúrdio, mas é só para tentar fazer esse exercício intelectual da gente tentar mensurar o que é mais importante. E eu estou dizendo isso justamente para chegar à seguinte conclusão. Ainda que o proprietário do pet considere que o seu animal, para ele, é muito mais importante do que a vida daquele ser humano, ainda que para ele seja assim, para o Estado, para o direito penal, para o ordenamento jurídico, não tem como ser. A vida do ser humano sobrepuja em importância os outros bens jurídicos. A vida humana é o bem jurídico mais importante que nós temos. Isso que eu estou dizendo é polêmico, tá? Há quem entenda que não, há quem entenda que, em verdade, o bem jurídico mais importante seria a liberdade. Os defensores da eutanásia defendem isso, que mais importante do que o direito à vida é o direito de ter a liberdade de escolher viver ou não viver. E há outros que entendem que mais importante do que a vida é a dignidade humana, porque vida sem dignidade não é a vida que merece ser vivida. Mas, enfim, com todo respeito a essas correntes de pensamento, mas eu partilho aqui do entendimento majoritário, penso que o bem jurídico mais importante é a vida humana, até porque é a partir desse bem jurídico que todos os outros derivam. Se você não tem vida humana, você não tem como titularizar os demais bens jurídicos, incluindo a dignidade e a liberdade. Então, a vida, ela ganha uma importância muito maior. Então, por mais que a pessoa
pessoalmente, subjetivamente, afetivamente, seja mais ligado ao pet, ao animalzinho, mas a vida humana tem maior importância. E se o sujeito matar um ser humano para salvaguardar o seu animal, para salvaguardar a vida do seu animal, não teremos aqui uma hipótese de estado de necessidade. Teremos o quê? Aí eu quero que você avance aqui comigo na tela para o parágrafo 2º. Eu vou voltar depois para o parágrafo 1º. É que o tema que nós estamos analisando agora está no parágrafo 2º, que está aqui na outra tela. Veja comigo aqui, parágrafo 2º, que diz assim: embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. Ou seja, é exatamente esse caso que nós estamos trazendo, em que eu sacrifico o bem jurídico mais importante para salvaguardar o menos importante. Eu sacrifico a vida humana para salvar a vida do animal. Quer dizer, eu sacrifiquei o mais importante para proteger o menos importante. Nesse caso, vai responder pelo crime, não é estado de necessidade. Agora, responde pelo crime de homicídio com essa causa de diminuição de pena contemplada no artigo 24, parágrafo 2º do Código Penal. Ora, é nesse caso aqui que o legislador no Código Penal chama de causa de diminuição de pena, ou seja, nessa hipótese que para o Código Penal haveria uma diminuição da pena, é nessa hipótese que lá para o CPM, o Código Penal Militar, a depender do caso, a gente pode ter um excludente de culpabilidade. Lembra do nosso primeiro bloco, do nosso encontro de hoje, que o CPM adota uma teoria diferenciadora, ou seja, pelo CPM, estamos diante de uma hipótese na qual, lembre comigo aqui, pelo CPM, o estado de necessidade pode ser justificante ou exculpante, ou seja, pode excluir a ilicitude ou a culpabilidade. Quando é que lá para o CPM o estado de necessidade exclui a culpabilidade? É exatamente nesse caso em que você protege um bem jurídico cujo sacrifício, nas circunstâncias, era razoável exigir-se, tá? Bom, eu citei aqui o caso da apropriação indébita previdenciária, é um raciocínio que vale para os crimes tributários de um modo geral, que é o seguinte: a sonegação tributária, a apropriação indébita previdenciária, veja, dá para falar em estado de necessidade nesse caso? A grande dúvida era saber exatamente sobre a importância dos bens jurídicos. A gente tinha um entendimento mais clássico que dizia, não, aqui não tem estado de necessidade. Por que não? Porque eu estou sacrificando o bem jurídico coletivo, né, que é ou a ordem tributária, no caso dos crimes tributários, ou o patrimônio da Previdência, no caso da apropriação indébita previdenciária. Então eu estou sacrificando um bem jurídico de caráter público para salvaguardar um bem jurídico de caráter privado, que seria o patrimônio do sujeito e tal. Então se argumentava por isso que eu estaria sacrificando o bem jurídico mais importante em detrimento do menos importante. Hoje isso é polêmico, ainda não está pacificado, mas a gente já encontra precedentes entendendo que não, que caberia falar em estado de necessidade. Por quê? Porque, na verdade, a dicotomia não é essa. A dicotomia não é patrimônio público, patrimônio privado. E não que necessariamente o interesse público vai prevalecer, né? O interesse público ele não prevalece de forma absoluta, senão seria um Estado totalitário. Mas ainda assim, que muitas vezes não é apenas o patrimônio privado que está em jogo. Ou seja, às vezes a prática da conduta para manter a atividade empresarial funcionando não é apenas para salvaguardar o patrimônio do empresário, mas por vezes para salvaguardar interesses de cunho social, como por exemplo os empregados daquela atividade empresarial. E aí, além disso, a movimentação da economia naquele local, a circulação de bens e serviços, o atendimento de interesses da coletividade e até a preservação da atividade empresarial, para que, sendo o caso, a atividade empresarial possa se recompor para voltar a pagar tributos. Quer dizer, em última instância, até a arrecadação tributária, até para a arrecadação tributária haveria interesse nisso, né? Mas é um tema polêmico, eu repito, o entendimento majoritário ainda é no sentido de que não caberia o estado de necessidade, embora, como eu disse, a gente já encontre precedentes em outro sentido, tá? Eu volto aqui para o parágrafo 1º, meus amigos, para finalmente a gente encerrar aqui o tema estado de necessidade e avançarmos para falarmos aqui de legítima defesa. O parágrafo 1º, eu quero que você tome muito cuidado com ele. Ele diz assim: não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Eu quero que você tome muito cuidado com ele pelo seguinte: você vai fazer uma prova de concurso e, porventura, meus amigos, veja, prova objetiva,
muito provável que se cobre ali literalidade legislativa, e aí você vai assinalar da forma como está aqui no parágrafo 1º, ou seja, tem dever legal de enfrentar o perigo, então você já sabe, não pode alegar estado de necessidade. Então isso valeria para os policiais, para os bombeiros, para os salva-vidas, não o salva-vida do clube de recreação, a gente sabe, mas o salva-vida que é funcionário público, porque aí ele tem obrigação legal de enfrentar o perigo. Então, pela literalidade legislativa, é isso. Esses profissionais, esses agentes públicos possuem o dever legal de enfrentar o perigo e, portanto, não poderiam invocar estado de necessidade. Agora, saiba que, para uma prova subjetiva, para uma prova oral, esse dispositivo precisa ser interpretado com muita razoabilidade, porque o direito penal não pode exigir de ninguém atitudes heróicas. Ou seja, quando o parágrafo 1º diz aqui que não se pode invocar estado de necessidade, significa dizer que esses agentes não podem invocar estado de necessidade nos mesmos moldes que seria passível de ser invocado lá por outro cidadão qualquer, né? Ou seja, exige-se um rigor mais criterioso, mas, evidentemente, em casos excepcionais, não se pode exigir atitudes heróicas, em casos excepcionais seria admissível, seria factível o estado de necessidade sim, tá? Então cuidado com isso aqui, porque como eu disse, na sua prova pode cair a literalidade legislativa ou pode cair a necessidade de uma análise à luz do princípio da proporcionalidade. Eu avanço para a gente trazer aqui o artigo 25 do Código Penal, trazermos então a legítima defesa. Veja comigo aí na tela. Por enquanto vou ficar no caput, deixa o parágrafo único para depois, tá? No momento só nos interessa o caput. Vou fazer da mesma forma que eu fiz com o artigo 24. A gente faz uma leitura breve, a gente traz umas ideias, as ideias fundamentais, e depois a gente volta para a análise minuciosa. Veja, o que é que a gente tem aqui? Artigo 25 diz assim: entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Quer dizer, é aquelas situações, meus amigos, nas quais, efetivamente, o sujeito parte para cima de você para te bater, e você, enfim, usando moderadamente os meios necessários, você repele a agressão, você dá uma porrada nele, o sujeito puxa a arma para atirar em você, você atira nele, quer dizer, enfim. Vamos para a análise aqui dessas minúcias sobre o Instituto da Legítima Defesa. Veja comigo aqui na tela, olha só. Primeiro, que ele começa dizendo assim: entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários. Ou seja, a legítima defesa pressupõe a observância de dois critérios. Primeiro critério é o critério moderação. Moderação. Segundo critério é o critério necessidade. Então, quem usando moderadamente dos meios necessários é isso aí, é moderação e necessidade. O que é a moderação? Moderação tem a ver com a proporção, é a ideia de proporcionalidade mesmo, é a ideia de proporção entre a agressão e a reação. Porque, veja, legítima defesa é repelir uma agressão. Para repelir uma agressão, nós estamos reagindo. A moderação é isso, é uma reação proporcional à agressão. Então, é a devida proporção entre a agressão e a reação. É isso. Então, é aquela ideia, como eu dizia, o sujeito vem lhe agredir com os punhos, você repele com os punhos. Ele puxa a arma para atirar em você, você pega a arma para atirar nele. Quer dizer, eu tenho uma certa proporção entre a agressão e a reação. Todavia, veja que, ao lado da ideia de moderação, existe a ideia de necessidade. E necessidade significa identificar que aquele é o meio imprescindível para repelir a agressão. Então perceba que, por vezes, o meio necessário, o meio imprescindível para repelir a agressão, você vai analisar a moderação daquela reação à luz da necessidade, à luz da imprescindibilidade. Então veja comigo aqui, vamos imaginar o seguinte exemplo. Vamos imaginar que um jovem forte, especialista em artes marciais, tá? Esse jovem está completamente embriagado, ele muito forte, especialista em artes marciais, e ele embriagado, está ali e arranja uma confusão em um determinado ambiente, em um bar que seja, e por estar completamente embriagado, ele parte em um ato de covardia extrema para agredir um homem que é muito mais idoso, uma idade bem mais avançada do que ele,
né? Então, um senhor de idade, idoso, franzino, e que não tem a menor condição de se defender, não sabe lutar, né? Bom, e esse jovem forte, especialista em artes marciais, parte para cima dele. Só que esse senhor de idade, ele está com a arma na cintura. E nesse caso ele puxa a arma para deflagrar o disparo nesse jovem. Perceba que se eu trago a informação, um partiu com os punhos, outro utilizou a arma, a moderação é bastante questionável. Todavia, qual é o meio que esse homem pode utilizar para repelir a agressão? Ele tem alguma chance de enfrentar aquele jovem especialista em artes marciais com os punhos? Nenhuma. Nenhuma. O meio utilizado por ele é o meio imprescindível para repelir a agressão. É a ideia de necessidade. Chamo sua atenção para o seguinte detalhe. Chamo sua atenção para o fato de que, quando eu falo em legítima defesa, o Estado não pode exigir de nós atitudes heróicas, como eu já disse, atitudes beatificáveis, mas o Estado também não pode exigir de nós atitudes pusilânimes. Ou seja, o Estado não pode exigir de nós que sejamos heróis, mas também não pode exigir de nós que sejamos covardes. Temos o direito de sermos covardes, mas o Estado não pode exigir isso de nós. Né? Quer dizer, temos o direito de sermos covardes, salvo em tempo de guerra, porque no Código Penal Militar existe o crime de covardia. Mas assim, ou seja, se esse senhor de idade pudesse fugir, ele quisesse fugir, estava no direito dele. Mas mesmo podendo fugir, se ele tem condições de repelir a agressão, ele pode repelir a agressão estando em legítima defesa. Aí, diferente do estado de necessidade, em que se eu puder fugir da situação de perigo, é preciso fugir, senão não é estado de necessidade, porque o artigo 24 diz que eu só estou em estado de necessidade se eu não podia evitar de outro modo aquela situação de perigo. Já aqui no artigo 25 da legítima defesa a gente não tem isso, de modo que, para caracterizar a legítima defesa, ainda que eu possa fugir, se eu decidir não fugir, ainda assim eu posso estar sob o palio da legítima defesa. Bom, por isso, meus amigos, a doutrina clássica costumava utilizar uma expressão que causava muita confusão. A doutrina clássica costumava dizer assim: os punhos do especialista em artes marciais, a arma se equipara. Por que causava muita confusão? Porque essa frase ainda pode ser utilizada até hoje, mas ela só vale para um instituto como a legítima defesa. Ou seja, equiparar os punhos de alguém à arma é fazer analogia. E eu só posso fazer analogia em direito penal se for analogia benéfica ao réu. Quer dizer, eu não posso jamais pegar um cara que é especialista em artes marciais e ele bate em alguém para roubar esse alguém. É crime de roubo. Só que eu não posso dizer que os punhos dele se equiparam à arma e fazer incidir a causa de aumento de pena pelo emprego da arma. Porque no roubo é assim, né? O roubo, mediante emprego de arma, tem causa de aumento de pena. Eu não posso equiparar os punhos dele à arma para fazer incidir a causa de aumento de pena, porque seria equiparar os punhos à arma, seria fazer analogia, e nesse caso a analogia seria maléfica ao réu. Não posso. Mas quando equiparo os punhos dele à arma para fazer com que o outro que utilizou a arma para repelir a agressão esteja em legítima defesa, aí eu estou utilizando a analogia para beneficiar aquele que está em legítima defesa, ou seja, aquele que praticou o fato típico. Tá? Então, a gente pode dizer sim que os punhos do especialista de artes marciais se equiparam à arma, desde que eu esteja diante dessa situação. Essa situação em que eu equiparo a arma para fazer caracterizar a legítima defesa. Ou seja, uma analogia benéfica ao réu, uma analogia em uma norma penal não incriminadora. Tá bom? Volte comigo aqui para a tela. O que mais que a gente tem? Seguindo aqui com o artigo 25. Aí ele prossegue dizendo assim, legislador, prossegue dizendo assim, né? Então, entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente os meios necessários, repele injusta agressão. Agressão nós já vimos o que é. Agora nós estamos vendo que não basta ter agressão, é necessário que a agressão seja injusta. E o que é uma agressão injusta? Olha bem, a agressão injusta é aquela que não é referendada pelo ordenamento jurídico. Isso é agressão injusta. Tá, como assim? Vamos lembrar que o Estado moderno é o detentor monopolista do exercício da violência. Então, quem pode exercer a violência no Estado moderno é o Estado. Só que o Estado permite que nós, cidadãos, venhamos a exercer essa violência de forma excepcional.
Então, ele, Estado, é o detentor monopolista do exercício da violência, mas, excepcionalmente, ele, Estado, permite que nós, cidadãos, venhamos a exercer a violência. Excepcionalmente, ele permite isso. Quando é que ele permite isso? Ele permite isso, por exemplo, na legítima defesa. Legítima defesa é nós, cidadãos, podendo nos defender, podendo utilizar a violência permitido pelo Estado. Estado de necessidade também. Quando eu mato para sobreviver, eu mato para ficar com a tábua de salvação, é o Estado permitindo que eu exerça a violência com legitimidade. Estrito cumprimento do dever legal, a mesma coisa. Exercício regular do direito, a mesma coisa. São situações nas quais o Estado permite que nós venhamos a exercer a violência com legitimidade. E nesses casos, a violação que nós cometemos ao bem jurídico alheio é uma violação, é uma agressão justa. É uma agressão justa, porque é permitida pelo ordenamento jurídico. Então, o que é uma agressão injusta? É aquela que não é permitida pelo ordenamento jurídico. Tá? Quase todas. Agora, primeiro, agressão injusta não é agressão criminosa. Não necessariamente. Eu posso ter uma agressão injusta que não caracteriza crime. Por exemplo, furto de uso. Existe legítima defesa do patrimônio? Existe. Se eu utilizar moderadamente os meios necessários, existe, sem dúvida. Posso defender legitimamente o meu patrimônio contra o crime de furto? Posso. Mas se não for um crime de furto, for um furto de uso, lembra que furto de uso não é crime. Quer dizer, alguém que quer pegar ali o meu celular para usar e devolver. Não é crime, né? Mas eu estou vendo que o sujeito vai meter a mão no meu celular e eu emprego a violência utilizando os meios necessários, com moderação. Veja, dá para falar em legítima defesa? Dá. Por quê? Porque o furto de uso não é crime, mas é uma agressão injusta. Por que é uma agressão injusta? Porque é uma agressão ao patrimônio que não é permitida pelo ordenamento jurídico. Tá bom? Então aqui a gente fala em agressão injusta. Tá? Agora, como eu falei, a legítima defesa não é uma agressão injusta. A legítima defesa é uma agressão justa, é uma agressão permitida pelo ordenamento jurídico. E por isso a gente vai dizer que não existe legítima defesa de legítima defesa. Ou seja, não existe uma legítima defesa concomitante, uma legítima defesa concorrente. Por exemplo, volte comigo aqui para a tela. Imagine que A partiu para agredir B. Uma agressão injusta. Vamos imaginar que A vai agredir B porque B torce para outro time de futebol. Quer dizer, não tem nenhum fundamento jurídico essa agressão, então é agressão injusta. Só que B, então, ele repele a agressão, ele está em legítima defesa, partindo do pressuposto de que ele está utilizando moderadamente os meios necessários. Não pode agora A também querer bater em B e dizer que também está em legítima defesa. Porque B estava em legítima defesa contra a agressão injusta. Só que A não pode estar em legítima defesa contra uma legítima defesa, porque essa primeira legítima defesa não é uma agressão injusta. Eu só posso estar em legítima defesa para repelir uma agressão injusta. Eu não posso estar em legítima defesa para repelir uma primeira legítima defesa que não é agressão injusta. Tá? Bom, então, por isso que eu dizia, não existe legítima defesa concomitante, ou não existe legítima defesa concorrente. Todavia, existe a legítima defesa sucessiva. O que é a legítima defesa sucessiva? É a legítima defesa contra o excesso da primeira legítima defesa. Como assim? Vamos voltar para esse exemplo em que A foi agredir B. B vai repelir a agressão, só que B passa a agir com excesso. Ora, meus amigos, o excesso é uma agressão injusta. Então, veja aqui, B começa com legítima defesa, mas a legítima defesa dele se torna um excesso. O excesso é uma agressão injusta e, portanto, A poderia se defender legitimamente contra a agressão injusta de B. Ou seja, por que a gente diz que cabe legítima defesa sucessiva? Porque o primeiro estava em legítima defesa, só que ele passa a agir com excesso. Quer dizer, encerra a legítima defesa dele e se torna excesso. Cabe uma legítima defesa contra este excesso da primeira legítima defesa.
Ou seja, encerrou a primeira legítima defesa e veio a segunda legítima defesa contra o excesso na primeira. Tá? Então não poderia ter duas ao mesmo tempo. Duas concorrentes, uma contra a outra, não podia. Mas o que pode é termos uma primeira legítima defesa, aí ela acabou porque começou o excesso, e aí vem uma segunda legítima defesa contra o excesso na primeira legítima defesa. Isso é plenamente possível, tá bom? Volte comigo aqui para a tela, meus amigos. Então é isso, é essa situação que se apresenta aqui para nós, tá bom? Bom, vamos lá. Essa legítima defesa, ela precisa ser atual ou iminente. O que é que significa isso? Legítima defesa atual significa que ela se iniciou e ainda não se encerrou. Iminente é aquela que está prestes a acontecer. Mas o que é que significa a expressão prestes a acontecer? Como o prazo desse bloco se esgotou, eu volto daqui a pouco trazendo isso. A gente já volta. Vamos lá.